projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 2 do nosso módulo 3. Nesse capítulo a gente vai falar sobre os dispositivos de proteção de corrente contínua, sobre os equipamentos que são ligados ali juntamente ao inversor e que servem para a proteção da parte de corrente contínua. Então, esse primeiro equipamento que a gente vai falar, ele vai ser chamado de string box. Ele é um equipamento bem conhecido e nele, na verdade, vão ter dois elementos. Normalmente, vamos ter uma chave seccionadora e um DPS de corrente contínua, certo? Então, dentro desse string box, a gente vai receber os cabos que vêm dos painéis, Então, a gente vai receber os cabos que vêm da string, normalmente um cabo positivo, um negativo e um terra, Sendo que vai vir um conjunto de cabos desse para cada string, que foi criada no nosso telhado, certo? Então, um positivo, um negativo e um terra para cada string, certo? Quando chegamos, com esses cabos no nosso inversor, antes de passar, para o inversor, pode ser instalado esse DPS de forma externa, esse conjunto de DPS mais chave seccionadora de maneira externa. Então, da mesma forma que o DPS era importante do lado de corrente alternada, o nosso dispositivo de proteção contra surto do lado de corrente contínua vai ter uma função parecida, uma função similar. Ele também vai ser um DPS de classe 2, não é exigido um DPS de classe 1, relembrando, DPS de classe 1 para descargas atmosféricas diretas, DPS de classe 2 para descargas atmosféricas indiretas, ok? Então esse DPS ele vai proteger contra descargas atmosféricas indiretas, Se cair um raio próximo à nossa instalação, que é muito mais comum do que diretamente, esse DPS vai drenar esse excesso de energia para o terra, evitando com que esse excesso de tensão chegue ao nosso equipamento, certo? Então é importante fazer a instalação de modo adequado, evitando ao máximo essas interferências causadas por essas descargas atmosféricas que podem ocorrer próximo à nossa instalação. A gente vai entender isso melhor, como passar esses cabos no telhado de forma adequada, evitar essas descargas. Mas mesmo fazendo essa instalação da maneira adequada, é importante também instalar esse dispositivo de proteção contra surto, certo? Então esse DPS vai ser o primeiro a receber esse
esses cabos provenientes das strings, certo? Então ele vai passar pelo DPS primeiro, né? Ali em paralelo com esse DPS, e depois vai para essa chave seccionadora. Então o DPS tem essa função, né, de drenar esse excesso de tensão. Então, para isso, ele tem que ser dimensionado de forma correta. Da mesma forma que a gente observava essa tensão, né, CA, na hora de dimensionar um DPS de corrente alternada, agora a gente tem que observar essa tensão CC também, né, essa tensão contínua, para dimensionar esse DPS da maneira mais adequada. Sendo que, né, nesse caso, né, de tensão contínua, a gente vai ter uma variação bem maior, né? No caso de tensão alternada, que em Minas praticamente é padrão, a não ser que eu tenha uma instalação, né, de cliente A, que vai ter uma variação de tensão dentro da instalação, né? Mas normalmente a gente vai ter 127, 220, né? Tensão de fase neutra, 127. No caso do lado de corrente contínua, a tensão ela vai variar em função da quantidade de painéis, não é isso? E da tensão de cada painel. Então vai depender do tamanho da minha string, de quantos painéis estão associados ali em série, eu vou ter uma variação de tensão em função disso. Então é importante observar que a tensão máxima de operação contínua, né, estabelecida nesse DPS, ela não seja inferior à tensão do meu sistema, né? Ela tem que ser ligeiramente maior do que essa tensão, né? E é importante considerar nesse caso a tensão VOC, né, a tensão de circuito aberto. Por quê? Se por algum motivo eu desligar o meu inversor, mesmo que eu desligar ele do lado CA, né, que é o lado de corrente alternada, o lado CC, o lado de corrente contínua, também vai abrir, né? Então vai parar de circular corrente. Parando de circular corrente, a tensão que aparece nos terminais do painel vai ser a tensão VOC, correto? Sendo a tensão VOC aparecendo ali, né, a gente sabe que a tensão VOC ela é um pouco maior do que a tensão VMP. E se essa tensão, né, VOC, quando somada exceder a tensão de operação em situação contínua do meu sistema, ele vai poder causar um desarme do DPS de forma errônea, certo? Então é importante dimensionar esse DPS considerando a tensão VOC. Uma coisa que é importante lembrar, né, é que a maioria dos fabricantes já trazem embutido ao inversor esse dispositivo de proteção, né? Então a maioria dos fabricantes já tem embarcados, né, no próprio inversor um DPS de classe 2. Porém, quais são as vantagens e as desvantagens de instalar esse DPS adicional, certo? Uma vantagem que a gente vai ter é a facilidade de manutenção, certo? Se eu tenho um DPS que é instalado de forma externa, para a gente fazer a troca desse equipamento é muito mais fácil, né? A maioria dos fabricantes hoje já tem uma construção, né, que permite uma rápida troca ali. Então você tem um cartucho que simplesmente você tira um e insere o outro no lugar, né? Então essa troca leva menos de 1 minuto, né? É o simples toque de tirar uma cápsula e colocar outra no lugar. Então essa troca ela é muito rápida. Diferente de um DPS que esteja embarcado no nosso inversor. O DPS que está embarcado, ele demanda uma manutenção, né, eletrônica ali, bem mais complexa, com um custo de mão de obra maior e com um custo de material maior. Então você vai ter que comprar um DPS específico, né, do fabricante do seu equipamento, e normalmente esse DPS é soldado na placa do inversor. Então vai depender de uma mão de obra especializada para abrir esse inversor, fazer essa substituição e depois retornar com ele para a operação. E há um outro porém dessa situação, é por ter uma vida longa em garantia, né, considerável desse inversor, essa manutenção ela tem que ser feita em por uma mão de obra especializada, né, que realmente não vai te prejudicar no sentido de perder a garantia desse equipamento. Então essa é a vantagem, né, de você ter um DPS instalado de maneira externa, né, a facilidade na manutenção. Porém a desvantagem é que está criando mais um ponto de conexão, né, caso você instale mais um DPS de maneira externa. Então no momento que você faz essa instalação da String Box, né, contendo o DPS inclusive, você está colocando mais uma conexão ali, e essa conexão vai causar mais
perdas no seu sistema. Por mais eficiente que ela seja, né, ela não é 100% eficiente. Isso pode causar perdas, né, no seu sistema, e isso ao longo dos anos pode ser considerável. Então, muitos fabricantes de inversor não recomendam que você faça essa instalação externa caso esse equipamento já tenha essa proteção embarcada, ok? Mas existe essa facilidade de manutenção, né? O que a gente pode estabelecer como boa prática é, numa situação, né, de uma instalação que fique muito isolada ou que seja muito exposta a descargas atmosféricas, você faz a instalação desse DPS, né? Faz a instalação desse DPS do lado CC e faz a instalação dessa string box. Caso seja uma instalação que não fique muito exposta a descargas atmosféricas, né, e esse seu inversor já tenha isso embarcado, dispensa a instalação de um DPS adicional de maneira externa, ok? Já a chave, né, de seccionadora que vai junto com o DPS dentro da string box, ele é basicamente um dispositivo de seccionamento, ou seja, ele vai servir basicamente para ligar e desligar o nosso circuito. Então essa chave, né, da string box, ela vai servir basicamente para ligar e desligar o nosso circuito, né? Pode-se também ter um disjuntor de corrente contínua, ok? Totalmente diferente de um disjuntor de corrente alternada, tá bom? Muita atenção nesse sentido de não usar um disjuntor de corrente alternada em uma situação de corrente contínua. São equipamentos diferentes. Na hora de você chavear um circuito de corrente contínua, a tendência de abrir um arco voltaico ela é muito maior, ou seja, a câmara de extinção, né, por exemplo, mas não só ela é totalmente diferente de uma câmara de extinção de um dispositivo que foi projetado para corrente alternada, certo? É importante lembrar, né, uma coisa curiosa a se lembrar, que a corrente de curto-circuito dos painéis ela não tende ao infinito. Então a resistência interna do painel ela já é muito alta, tá? Então isso é mais um meio de segurança, né? Então por isso não sempre tem necessidade, né, de fazer a instalação de um disjuntor CC na nossa instalação fotovoltaica, porque o próprio painel já tem uma resistência interna que normalmente consegue limitar essa corrente, certo? Além desse string box, né, básica que a gente conhece, que com o DPS e a chave seccionadora, também pode se fazer necessária a instalação de fusíveis, né? Na maioria das vezes os fusíveis são usados na hora de conectar duas strings, né? Então tem inversores que eles não vão ter, né, duas entradas para a mesma MPPT, porém eles suportam uma corrente compatível com duas strings em paralelo, certo? Porém eu não posso ligar duas strings diretamente em paralelo, porque senão uma fica refém dos defeitos que podem ocorrer na outra, podendo porventura provocar na outra uma corrente reversa que pode nos gerar um grande problema futuro, certo? Então o que a gente tem que fazer nessa situação? Colocar algum dispositivo, né? No caso o dispositivo normalmente mais viável nesse caso são os fusíveis. Então a gente vai instalar fusíveis, né, de forma que se a gente tiver algum defeito em alguma das strings, esse fusível vai queimar, né, e vai desconectar esse paralelismo entre as duas strings, né, vai desconectar uma string da outra, permitindo nessa proteção entre as duas e evitando danos maiores à nossa instalação. Beleza? Então, os dispositivos que a gente viu aí de proteção, né, para corrente contínua são o DPS, né, e o fusível. E a gente tem adicionalmente dentro da string box, né, que seria um conjunto de chave seccionadora mais DPS, a gente tem essa chave que vai funcionar para ligar e desligar a nossa instalação, né? A única vantagem dessa chave é não desgastar aquela chave que já existe, né, diretamente ali no nosso inversor. Então a maioria dos inversores já são equipados com uma chave de seccionamento do lado CC, porém você fazendo o uso da chave que vem na string box, você evita de desgastar, né, de utilizar essa chave
né, nesse caso, desgastar ela de forma prematura. Ok? Pessoal, então assim a gente encerra esse capítulo, onde a gente falou, né, um pouco sobre os dispositivos de proteção de corrente contínua que vão acoplados ao nosso sistema, e eu espero vocês no próximo capítulo.